Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Começando mais um dia de aula hoje, quarta-feira, depois de um feriado, né? Hoje, 13 de outubro, hein, gente? Basicamente aí 2 meses, né? Já para encerrar aí o nosso semestre letivo 2021/2, tá? Desde já quero agradecer a todos vocês que estão aí fazendo parte, né? Os alunos que acompanham a gente na aula síncrona e o pessoal que assiste posteriormente gravada essa aula também, tá? A gente sabe aí que alguns, né, sempre a gente fala no começo da aula, alguns não acompanham devido à questão do trabalho, tá? Então a gente vai estar aí sempre prezando, né, essas pessoas também que estão trabalhando, não pode assistir posteriormente as aulas síncronas, ou seja, viva, né, ao vivo, mas pessoal aí que está sempre ao vivo com a gente agradece, né? Pode fazer pergunta, tirar dúvidas, é isso que a gente quer que vocês estejam presentes na aula fazendo, tá? Tirando dúvida, pessoal. Isso é importante para vocês aprenderem, tá? Então eu quero agradecer aí a todos, né? Todos que já estão presentes e os que vão entrar aí posteriormente na nossa aula, tá? Pessoal, lembrando que nós vamos ter mais uma aula semana que vem e na próxima, vamos dizer assim, hoje é dia 13, dia 20, nós vamos ter aula até dia 20, tá? Eu vou ter aula com vocês. Posteriormente, o professor Giovanni já volta aí ministrando a disciplina, dando continuidade até o final do semestre, tá ok? Pessoal, não estou muito legal ainda hoje, tá? Passei essa semana aí, né? Começo de semana de molho, não estou muito bem, questão de alergia, tosse, né? Às vezes um pouco de febre, mas a gente vai tentando levar aqui a nossa aula, tá? Caso eu não conseguir, vocês vão observar aí que em algum momento a gente vai tossir, vou tentar fechar o microfone aqui, até por educação, né? Para a gente não tossir aqui na nossa aula, mas não estou aí 100%, tá? Então, desde sexta-feira, estou de molho, tomando remédio, xarope, né? Tendo um acompanhamento aí, mas ainda não estou 100%. Para a gente não perder a aula, para não ficar aí essa aula vaga, a gente vai estar passando hoje um exemplo de análise vertical horizontal para vocês, vamos explicar e amanhã vocês vão estar fazendo atividade relacionada a isso, tá ok? E qualquer dúvida vocês podem estar aí nos perguntando, tá? Deixa eu só compartilhar aqui. Vamos compartilhar aqui a aula com vocês, tá? Depois vocês podem estar acessando aí no portal SIGA, que a mesma vai estar lá com o material em PDF, tá ok? Deixa eu só voltar aqui, só um minutinho, pessoal. Deixa eu só voltar aqui. Vamos lá. Cuidados. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho dos cuidados na análise horizontal e vertical, tá, pessoal? Do balanço patrimonial, tá? Então, deixa eu só compartilhar aqui a aula com vocês. E aí fica bem legal vocês acompanhar aí, tá? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a aula aqui. Agora sim, né? Agora vai dar certo. Vamos lá, então. Deixa eu aumentar aqui a tela. Bom, pessoal, acredito que todo mundo está vendo aí, né? Na tela de vocês. Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho do cuidado, né? Ou dos cuidados na análise horizontal e vertical do balanço patrimonial. Também a DRE, tá? Posteriormente, eu acredito aí que o professor Giovanni vai estar aprofundando aí o conteúdo, tá? Então, pessoal, sempre a gente começa, né? Falando um pouquinho sobre essa questão da análise, a metodologia, né? Principalmente a metodologia nessa parte da análise vertical horizontal, que presta-se fundamentalmente, que a gente fala, aos estudos da tendência. Então, quando se fala análise vertical e horizontal, a gente quer conhecer o quê? Tendências, tá? Não se esqueça dessa questão. É primordial você saber o que a análise vertical e horizontal faz. O estudo das tendências, tá? E um pouco mais que a gente vai conhecer hoje, tá? A análise vertical, pessoal, baseia-se nos valores relativos das contas das demonstrações financeiras. Então, para isso é o quê? É calculado o percentual para cada conta em relação ao valor base. É o que nós vamos conhecer hoje, que eu trouxe aí um exemplo bem prático para vocês e um pequeno relatório do que isso quer dizer, da análise que a gente faz, tá? Então, a gente diz que convém atribuir no balanço patrimonial um peso 100 ao valor total do ativo, tá? Isso vocês vão entender um pouco melhor. A gente já trouxe a teoria, vou estar passando para vocês aí um exemplo bem detalhado, tá? Então, peso 100
ao total do ativo e vai se relacionando todas as contas nessa demonstração com o total, tá? Então, na demonstração de resultado, convém atribuir o peso 100 à receita líquida, que posteriormente também a gente vai estar mostrando para vocês, tá? Bom, a análise vertical, pessoal, mostra, né, o que, que ela vai mostrar? Ela vai mostrar a importância relativa de cada conta, ou seja, o que, que cada conta está correspondente ao total, né? O que está correspondendo. Então, a gente vai ver dentro da demonstração, tá? Então, através da comparação com os padrões do ramo de atuação, dependendo do tipo de empresa ou organização, ou com as relações próprias da empresa, né, ou organização, em anos anteriores é necessário a gente fazer essa análise vertical, que vai permitir o quê? Inferir se há itens fora das proporções, tá? Isso é importante a gente entender. Por que, que a gente faz, né? Aquela divisão e a multiplicação por 100 para achar o percentual, tá? Então, a análise mostra, por exemplo, qual que é a composição dos recursos tomados pela empresa, ou seja, qual que é a participação de capital de terceiros ou próprio e essa distribuição de curto a longo prazo, tá? Qual que é a proporção? É através disso que a gente faz as análises, tá? É importante a gente conhecer, tá ok? Então, pessoal, a comparação com os seus correspondentes do ramo de atividade vai permitir verificar essa tipicidade das alocações, tá? Bom, dentro desse contexto, a gente fala sobre essa questão da análise tanto vertical como horizontal, a importância dela. Mas o que a análise horizontal ela vai relacionar? Ela vai relacionar a questão da tendência, tá? Ou seja, cada conta da demonstração financeira com sua equivalente dos exercícios anteriores. Será que aumentou? Será que diminuiu? É isso que a gente faz, a questão da ligação com as tendências. Então, vai medir a evolução das contas ao longo de um determinado período. A gente sempre fala de 2 ou mais períodos, tá, pessoal? Nunca fazer apenas de um período, tá, para o outro. A gente tem que fazer aí um exemplo. A gente vai passar um exemplo bem simplificado para vocês, mas depois vocês vão fazer aí de 2 a 3 anos, tá? Para vocês compreenderem um pouco melhor. Vai permitir um pouquinho o conhecimento, né, do que a gente está falando aqui. Então, pessoal, dentro dessa questão que a gente fala da análise horizontal, vai permitir uma ideia da tendência futura da empresa. Como que a empresa está se mantendo, né? Está aumentando a questão aí de uma determinada conta que não teria necessidade de aumentar tanto, né? Fiz uma aplicação lá no ativo circulante, fiz uma aplicação no ativo não circulante, no passivo circulante, não circulante, né? O passivo não circulante. Então, através daí a gente pode verificar de uma forma geral, tá? Sempre considerando, entretanto, que a análise horizontal é afetada pela a inflação, tá? É necessário a gente transformar todos esses valores, tá, em valores presentes de uma mesma data, através da utilização de um índice de atualização do poder aquisitivo da moeda, tá? Então, a aplicação desse método, pessoal, permite determinar a evolução real das contas. Meu patrimônio está aumentando, está diminuindo? Quais são as contas principais que devem crescer? Então, através da análise, a gente faz essa relação, tá? E aí você começa a observar a evolução real das contas, tá? Então, pessoal, qual que é importante? Quais são a importância, os cuidados que a gente deve ter, tá? É recomendável, pessoal, que ambas as análises elas sejam usadas em conjuntos, tá? Então, nunca fazer uma separada, tá? Então, de fato, ambas devem ser o quê? Entendidas como uma única técnica de análise, tá? O que isso quer dizer? Que você, quando for fazer a análise horizontal, você deve fazer a vertical para você fazer, né, a comparação. É o que nós vamos mostrar aqui para vocês, como eu falei desde o começo da aula, um exemplo, né? É onde a gente vai iniciar, onde vocês vão iniciar a fazer a análise horizontal e vertical, tá? Então, é importante a gente frisar, a gente deixar destacado que essas análises, pessoal, devem ser elaboradas sempre em conjunto. Para quê? Para verificar, né, qual que é o grau de influência, ou seja, que uma exerce sobre a outra. Consequentemente, a gente vai ter uma conclusão da evolução desses valores, tá? Então, os resultados obtidos por meio da análise horizontal, eles devem ser interpretados como certas reserva, né? Chamado certa reserva que a gente já discrimina aí. Por quê? Porque nem sempre os maiores valores percentuais de aumento são os mais significativos. Por isso que a gente faz essa análise. Por isso que eu falo, é importante vocês entender aquela questão, né, da parte da contabilidade geral 1. Né? Eu acredito que vocês, em algum momento, vocês aprenderam o que são os bens, os direitos, as obrigações, né? O que é uma DRE, o que é uma receita, uma despesa.
Por quê? Porque isso, você entendendo, fica fácil você observar na análise essas contas, tá? Essas contas patrimoniais, bens, direitos e obrigações. Então é importante a gente entender de uma forma geral, tá? Ah, mas eu não entendi. Aí fica um pouco difícil, né? Você compreender a análise. Então vai ter que revisar aí, né? Voltar atrás, fazer uma revisão, basicamente para você compreender o que a gente está fazendo nessa análise, ok? Bom, pessoal, então até aqui, ó, nós colocamos aí 3 anos, tá? É um exemplo. Então a gente colocou aí, faça análise horizontal do balanço, patrimonial abaixo e elabore um parecer de análise, tá? Então aqui a gente vai fazer uma análise horizontal inicialmente, tá? Bom, vocês podem observar que alguns exercícios, algumas atividades, pessoal, sempre vem aqui no atual, tá? Um exemplo, 2021, 2020, 2029. Pode acontecer, tá? O que vai diferenciar? Que você vai pegar do mais antigo para o mais novo, tá? Vamos supor que aqui seria 2007, 2008, 2009. Então, a base, né, de 100% seria o primeiro ano, tá? Ou seja, o ano retrasado, né? Vamos dizer aí 2007. Como aqui já foi o início, né, 2007, então essa base é 100%. Tá ok, pessoal? É importante a gente entender isso. Nessa forma aqui, ó, a gente tem um ativo circulante, tá? De 100 mil. Realizável a longo prazo, 160 mil, investimento 120 mil, imobilizado 80 mil, intangível 100 mil reais, totalizando 560 mil reais. O que isso representa? Tá? Alguém pode me dizer o que representa esses itens aqui no balanço? Vocês lembram, pessoal? O que representa o ativo circulante e não circulante? Aplicação de recursos, tá? Então, vocês vão notar aí que nós temos o passivo, passivo circulante, passivo não circulante, e o patrimônio líquido. Então, aqui é a origem de recursos e aqui é a aplicação de recursos, tá? Lembre-se, pessoal, ó, passivo circulante, origem de recursos de curto prazo, tá? Capital de terceiros. Passivo não circulante, capital de terceiros, origem de recursos de longo prazo. E patrimônio líquido seria o recurso próprio, tá? Origem também de recursos. Bom, então prosseguindo aqui, ó. Então vocês podem ver que nós temos o ativo circulante, não circulante, aplicação de recursos, tá? Aplicação de recursos. Então lembre-se para vocês observarem e não errarem mais, tá? Eu sei que alguns aí de vocês, como alguns já falaram, já tem 2 anos que fez essa disciplina, pode ter esquecido, né? Tem uns que já fez aí 3 anos, tá? Então, pessoal, é importante vocês entenderem, primeiramente, o que representa o balanço, para depois a gente fazer uma análise e, posteriormente, a gente compreender de uma forma geral, tá? Então, nós temos aqui, ó, 2008. Então, nós temos aplicação de recursos e origem, aplicação de recursos e origem, 2009, tá? O que a gente vai fazer, pessoal? Como que fica essa análise? Então, aqui, ó, a gente vai colocar 100%, tá? 100% de cada conta. 100%, ó. Nós vamos colocar aqui 100%, você pode colocar aí. Depois eu vou mostrar como que fica esse exercício respondido, tá? Então, pessoal, ó. Então, cada conta dessa vai representar 100%. Por quê? Porque eu quero saber a evolução dessa conta no ano posterior, tá? Vou colocar 100% aqui, professor? Não. Em relação aqui, vai ser de 2009, vai ser em relação a 2007. O quanto aumentou ou diminuiu, tá? Então, 100%. E aí eu vou fazer a divisão. Qual que é a divisão? Pessoal, 110 mil dividido por 100 vezes 100. Você tem um valor aqui de percentual. 184 mil dividido por 160 mil vezes 100. Então, já tem outro percentual. Será que aumentou ou diminuiu? Se vocês observarem, pessoal, nós temos aqui, ó, de 100 foi para 110 mil. Então, a gente observa que aumentou 10% o ativo circulante de um ano para outro, tá? 95, então, era 100 mil, foi para 110 e depois caiu para 95. A gente viu que houve uma redução aqui, tá? No mesmo caso aqui, o ativo circulante, ó, realizável a longo prazo. Então, 160 mil aumentou para 184 mil, depois foi para 192. Então, houve uma evolução nessa empresa, tá?
O que isso quer dizer? Aumentou a aplicação de recursos nessa conta, nesse grupo de conta, na verdade, tá? Isso é bom? Pode ser, tá? Isso a gente vai fazer uma análise posteriormente. Investimento, a mesma coisa, pessoal. Ó, de 120 mil foi para 130 e depois para 145. Então, ó, a gente pode observar que houve um aumento, tá? Eu já vou trazer aqui a resposta dessa atividade, mas para vocês compreenderem, né, como que funciona essa análise. Imobilizado, de 80 mil foi para 100 mil, depois para 130 mil. Então, houve um aumento, ó, no ano de 2008 e 2009, tá? Observa, pessoal, observa isso. Então, houve um investimento, né, no imobilizado. A empresa investiu, ó. Tá aqui, ó, tá? E no investimento também houve, né, um aumento de investimento, houve aumento no investimento de imobilizado, tá? Compra de imobilizado para a empresa, e no intangível também aumentou, tá? Então vocês viram que houve um aumento, tá? O que isso representa? Tá, pessoal? O que isso representa? Se a gente for observar aqui, ó, pode acontecer que a empresa, desses valores que diminuiu aqui do ativo circulante, né, ela adquiriu, pode ser tanto o investimento, pode ser tanto realizar a longo prazo, pode ser tanto o intangível. É isso que a gente vai entender nessa análise, tá? Passivo circulante. Pessoal, quando se fala passivo, a gente está falando de origem de recursos de terceiros, tá? Então, para quem aí esqueceu, ó, esses dois aqui, pessoal, é origem de recursos, capital de terceiros, tá? Ou seja, eu vou buscar lá fora de alguém, do banco, um empréstimo com alguém. E patrimônio líquido seria origem de recursos, que seria o capital próprio, tá? Capital de terceiros e capital próprio. Então, a gente tem essa separação no passivo, tá? Nunca se esqueça, o patrimônio líquido tem um diferencial, ele está do lado do passivo, mas ele é recurso próprio, tá? Então, nós temos aqui, ó, 70 mil, tá? É uma obrigação, aumentou para 90 mil e depois aumentou para 106.400. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui no ativo, ó. Então, vocês vão pegar 90.300 dividir por 70 vezes 100, você tem um percentual aqui. Lembrando, pessoal, repetindo aí, tá? Para quem não entendeu. Aqui, ó, é 100%, tá? Essas primeiras continhas você pode colocar 100%. Depois a gente vai ver na análise vertical que aí o 100% ele vai vir aqui, ó, só aqui. E aí eu pego esse 100 mil, divido por 560, percentual, esse dividido por 560 e assim por diante. Mas deixa a gente finalizar aqui a horizontal, tá? Então, pessoal, a gente pode observar que o passivo circulante aumentou consideravelmente, tá? Em valores aqui aumentou 20.300, em relação a 2007 para 2009, aumentou cerca de 36.400 as minhas obrigações, tá? Temos aqui o passivo não circulante, também aumentou, ó, de 150 mil foi para 200, então aumentou 50 mil, e depois aumentou mais 35 mil em relação a 2008. E em 2007, aumentou aí cerca de 85 mil reais, tá, pessoal? Então, as minhas obrigações a longo prazo aumentou também consideravelmente. E o patrimônio líquido, será que, né, teve uma participação significativa? Também, né, pessoal? Ó, patrimônio líquido, eu tinha aqui de recursos próprios 340 mil, aumentou para 393.700, tá? E depois para 390.600, ou seja, teve uma queda, né? Em relação a 2007, teve um aumento, mas em relação ao 2008, já teve aí um recuo. Provavelmente essa origem de recursos está relacionada à aplicação de recursos, tá? Foi utilizado para alguma aplicação de recursos que a gente está vendo aqui que aumentou, beleza? Então, esses valores, pessoal, são aplicados aqui, ó. Então, debitados e creditados, média das partidas dobradas. Eu acredito que em algum momento vocês aprenderam lá na aula de contabilidade geral, tá ok? Então, pessoal, prosseguindo. Não tem dúvida? Alguém tem dúvida em relação a isso? Então, só lembrando vocês, tá? Então, aqui, ó, primeira coluna, 2007, o ano mais antigo, tá? O ano mais antigo, você coloca 100%, tá? 100%, tá aqui, ó. E depois você faz só a divisão, 110 mil dividido por 100 mil, tá? Isso aqui, pessoal, fica até um pouco mais fácil fazer no Excel, né? Você coloca lá a célula e basicamente você puxa e você vai ter já os valores da análise horizontal. Isso aqui é bom para você entender um pouco fazendo a calculadora
inicialmente. Depois você pode utilizar a planilha eletrônica Excel, tá? Então, primeiramente, análise horizontal, coloca 100% aqui e depois pega esses valores de 2018, de 2008 dividido por 2007, tá? Todos eles, e aí você coloca nessa coluna aqui, tá? De 2009, pega 95 mil, dividido por 100 mil, coloca o valor aqui. Vocês podem ver, pessoal, que aqui ele pode ser um valor negativo, tá? Por quê? Porque houve um decréscimo de 2009, né? Em relação a 2007. Aqui vai ser positivo e aqui pode vir um resultado negativo. Por quê? Significa que não chegou ao patamar de 100%. Então, regrediu, tá? Teve um decréscimo, tá ok? Como que fica a resolução dessa análise? Pessoal, tá aqui, ó. Como eu falei para vocês, tá? Isso é importante vocês entenderem o que isso representa, cada conta, tá? Então, lá em contabilidade geral, vocês já viram em algum momento, se falando, né, dos bens, direitos e obrigações, e aqui a gente vai fazer a aplicação dele nas análises, tá? Lembrando que amanhã vocês vão fazer um exercício desse tipo, tá bom? E vou pedir um pequeno relatório que vai ter um modelo aí posteriormente aqui nessa nossa aula, tá bom? Ó, então a gente pode perceber aqui, ó, como eu falei para vocês, 100%, primeiro ano 100%, eu coloco 100%, porque eu quero ver se aumentou ou diminuiu. Então tá aqui, ó. 2007 para 2008, como eu falei, aumentou 10%, e para 2009 houve um recuo, ou seja, um decréscimo de 5%, tá? Foi a única conta aí que diminuiu nesse balanço patrimonial. As demais, houve acréscimo, tá? Tá vendo aqui? A gente pode dizer assim, é claro que ficou negativo, mas em relação ao primeiro ano, nós tivemos também decréscimo, né? Tá aqui, ó, recursos próprios, ó. Então, no segundo ano, 2008, era 16%, caiu para 15%, né? Então, pessoal, é importante a gente observar, fazer essa análise, tá? Então, nós temos aqui, ó, quais contas regrediram, né, em relação a 2008 para 2009. Nós tivemos aqui a conta do ativo circulante, aqui aumentou, ó, 15% foi para 20, 8 para 21, 25 para 62, de 60 para 70, 22 para 31. Tivemos aqui o passivo circulante, então minhas obrigações aumentaram, ó, de 29 foi para 52. As origens de recursos a longo prazo de 33 foi para 57, aumentou. Patrimônio líquido, recursos próprios, diminuiu 1%, tá, em relação a 2008, e o total teve um aumento de 31%, tá ok? Pessoal, alguma dúvida, pergunta, fica à vontade, tá? Então, como eu falei para vocês, vocês vão fazer um exercício básico desse para vocês ir compreendendo, tá? Por quê? Porque eu vou pedir o relatório também, tá? Então, é necessário vocês terem a noção do que estarem fazendo, tá? Quem não está acompanhando ao vivo a nossa aula, posteriormente pode estar assistindo, vou postar lá no portal Cigar, mas é importante, pessoal, que vocês entendam, tá? Assistam a aula, né? Existe essa oportunidade. Como eu falei para vocês, a gente não vai cobrar a presença de vocês realmente porque tem muita gente que trabalha e a gente não vai prejudicar vocês, mas a gente quer que vocês façam atividade, assistam posteriormente a aula e entendam o conteúdo, tá ok? Então essa é a oportunidade de vocês estarem aí compreendendo o exercício, tá ok? Bom, conclusão. O que é a conclusão? Pessoal, conclusão nada mais é do que o relatório, tá? Então nada mais é do que o relatório. Então vamos lá, vamos saber o que esse balanço, né, na análise horizontal trouxe aí de resultado, tá? Então, pessoal, ó, nota-se que houve crescimento de 22% do total do balanço no ano de 2008. O que isso quer dizer? Tá aqui, pessoal, ó, esse 22%. Houve um aumento, tá? Crescimento esse que foi identificado nas contas de intangível, cujo aumento foi de 60%, e no passivo não circulante, que teve um aumento de 33%. Então tá aqui, ó, intangível, 60%, e passivo não circulante. Então a gente sempre pega, pessoal, os maiores valores, tá? Quando vocês forem fazer análise, fazer o relatório, vocês pegam as contas que mais, vamos dizer assim, se destacaram. São aquelas que tiveram mais aumento. Então, no ativo, a conta que teve mais aumento de 2007 para 2008, é só olhar aqui o percentual, ó, intangível, tá? Então, houve aí, basicamente, uma aplicação de recursos, né, no intangível. E lá no passivo,
foi o passivo não circulante, ou seja, a longo prazo. As outras contas são menores, ó. Então eu auxilio, né, e deixo para vocês fazerem sempre com destaque as contas que tiveram o maior valor, tá? Então aqui, pessoal, ó, no relatório a gente prossegue, tá? O ativo circulante teve um pequeno aumento de 10% no ano de 2008 e teve redução de 5% no ano de 2009, tá? O que possivelmente explica este fato foram aquisições que a empresa fez, visto que no ano de 2009 houve aumento do imobilizado num percentual de 62% e aumento no intangível num total de 70%, tá? O que também pode explicar os aumentos no passivo circulante de 52% e não circulante de 57%. O que isso quer dizer? Tá aqui, pessoal, ó. É aquilo que eu falei para vocês. Aí você fala de cada conta, tá? Então, para mim aplicar aqui no ativo, eu tenho que ter uma origem. A origem é daqui, ó. Da onde que está saindo o dinheiro, tá? Entenda isso, pessoal. Daqui vai sair o dinheiro. É capital de terceiro ou capital próprio? Onde eu vou investir? Tá aqui, ó, no ativo, tanto no ativo circulante como não circulante. O que o exercício quer dizer, né? Que aumentou, né? Basicamente, no ativo circulante de 10% de 2007 para 2008 e teve um recuo de 5% em 2009. Então essa foi uma tendência da empresa, tá ok? E aí ainda ele fala, né, a questão aí da parte do passivo circulante, tá? Então nós temos o passivo circulante do ativo também não circulante. Então no imobilizado representou 62%, tá? Se vocês forem ver aqui, ó, as contas que mais teve consideração, tá? Lembra que eu falei? Tá aqui, ó, as que tiveram menor, né, aumento e aquelas que ou redução, tá, pessoal? E aquelas que tiveram maior aumento. Tá aqui, ó, imobilizado e intangível. Depois nós tivemos o quê? Passivo não circulante, tá? Ou seja, a empresa teve recursos, né, origem de recursos a longo prazo, ou seja, ela teve um tempo a mais para fazer essa quitação. Por isso que é importante a gente observar de uma forma geral, tá ok? É o que o exercício traz aqui, ó, tá? Então nós temos o passivo circulante 52% e não circulante tivemos aí 57%, tá bom? Entendido, pessoal? Beleza? Alguma dúvida? Já no recursos próprios, ó, teve um decréscimo, tá? Então aqui teve um aumento, ela aumentou. Então possivelmente ela teve uma origem de curto prazo, ela pode ter feito um investimento, ela pode ter aplicado, na verdade, em investimento e imobilizado o intangível, né? Mas na verdade o que a gente pode notar é que houve um maior aumento no imobilizado intangível, então provavelmente ela fez aplicação de recursos aqui, beleza? Bom, então prosseguindo, pessoal, nosso relatório, tá? É difícil? Não, não é difícil, tá? Nas nossas aulas, a gente sempre passa um exercício mais tranquilo para o aluno entender, compreender o que a gente está fazendo, né? Então, assim, existe aluno que corre, às vezes, atrás de nota. Eu já passo para vocês, pessoal, não corra atrás de nota. Nota é consequência. Aprendam, tá? O que a gente está fazendo aqui é algo que, posteriormente, vocês podem estar trabalhando numa empresa, tá? Então, quando o aluno aprende, quando o aluno ele desenvolve a atividade e aprende, na avaliação ele tira uma nota boa, tá? Então, aquele aluno que quer só fazer atividade, avaliação para tirar nota, ele não aprende, ele esquece. Então, é importante, é o momento de vocês estarem tirando todas as dúvidas, tá? Prosseguindo, pessoal, percebe-se que também que houveram pequenas alterações ocorridas no patrimônio líquido, tá? Ou seja, recurso próprio entre os anos de 2008 e 2009, visto que seu percentual de evolução oscilou de 16% para 15%. Então, a gente olhando aqui, ó, o que isso quer dizer? Oscilou aqui no patrimônio líquido, ó, 16% foi para 15%. Então, houve uma diminuição. Então, provavelmente eu utilizei algum recurso próprio para fazer, né? Fique à vontade aí para fazer pergunta, tá? Pessoal, às vezes eu fecho o microfone aqui porque eu tô, às vezes, tossindo, tá? Às vezes a gente fecha o microfone aqui para não sair aí, tá ok? Ainda não, como eu falei, não damos 100%, mas para não ficar essa aula aí sem a gente estar ministrando, né? Resolvi passar para vocês um exercício e explicando, tá ok? Então é um exercício bem tranquilo, tá, Giovana? Vocês vão fazer amanhã
esse exercício, e é a partir daí que vocês começam a fazer a análise, tá? Depois vai vir o índice de liquidez, a gente vai ter a parte de estrutura de capital, como eu falei para vocês, né? Quem entrou aí atrasado, a gente vai ter mais uma aula junto, tá? No dia 20, e aí lá no dia 27 volta, né? Tem a previsão da volta do professor Giovanni na disciplina de vocês. Aí ele vai dar continuidade nessa disciplina de análise, tá bom? Até porque essa disciplina é dele, eu estou substituindo ele, o mesmo está aí de licença prêmio, então já avisando vocês que, né, quem não está acompanhando ao vivo aí, por um acaso vocês receberam, provavelmente vocês vão receber outro link, tá? Então aí esse link que vocês estão utilizando do Meet, pessoal, vocês não vão provavelmente utilizar mais, tá? O Giovanni vai estar passando, né, o professor Giovanni vai estar passando outro link do Meet, eu vou estar adicionando ele no grupo de vocês, vou estar saindo, tá? Posteriormente do grupo, e aí ele vai assumir aquele link que ele passar, provavelmente ele vai utilizar para todas as aulas, tá ok? Pessoal, de boa, tranquilo? Então vocês viram que a gente vai o quê? Focar mais nos valores de aumento, né? E os valores que teve decréscimo. Então eu coloco no relatório, é isso, tá? Vocês podem ver aqui, ó, isso aqui é um pequeno relatório em relação a esse balanço patrimonial, tá bom? Então vamos lá, vamos prosseguir. Nós temos aí a questão de algumas atividades, tá? Que a gente vai estar perguntando para vocês. Por quê? Essa parte aqui, pessoal, são questionários que eu tirei. Então, através de questionários, a gente consegue também observar, né, qual respostas eu vou estar adotando para uma determinada questão. Então, o que isso quer dizer? Nessa questão aqui, ó, ao processo comparativo entre os valores de uma mesma conta ou grupo de contas em diferentes exercícios sociais, dá-se o nome de análise horizontal, ciclo operacional, alavancagem operacional, liquidez corrente ou análise vertical, tá? O que vocês acham? Eu estou falando de diferente exercício, ou seja, de ano a ano. O que isso quer dizer? Vocês têm alguma resposta? Quer falar algo? Eu vou fazer um processo comparativo. Vou ver se aumentou ou diminuiu. Qual que é o nome que a gente dá para esse tipo, né, de processo comparativo? Alguém respondeu análise horizontal, análise vertical? Não? Pessoal, é o que a gente fez, análise horizontal, tá? Então, quando a gente fala diferentes exercícios, quer dizer o quê? Diferentes anos, tá? Então, vocês vão ver posteriormente a questão da análise vertical. Então, o que isso quer dizer da análise vertical? Eu vou ver a participação de cada conta em um grupo, tá? Só voltando aqui, ó. O que representa a análise vertical? A análise vertical não é necessário você ter vários anos, mas é bom você ter vários anos para você fazer o comparativo igual você fez no horizontal, tá? O que é vertical? Eu tive esse total, ó, imobilizado. Desse total, investimento desse total, realizado a longo prazo desse total e o ativo circulante desse total. Por quê? Porque se a gente for pegar todos esses valores e somar, então, o que cada conta está representando aí, né, no balanço? Então, eu quero ver qual conta teve o maior desempenho, né? Se foi análise, né, através da análise, se foi investimento, se foi imobilizado, é através daí que eu faço essas mudanças de aplicação de recursos, ok? Bom, então isso aqui, pessoal, são questões que eu percentual, que nome? Qual seria o nome, Giovana? Se a Giovana responde aí. Quando a gente busca encontrar a relação de percentual de um elemento, seria análise por meio de quocientes, análise vertical, horizontal, alavancagem financeira ou alavancagem operacional? Alguém quer falar algo? Não? Quer responder? Aqui já fala, né, pessoal? Ó, relação percentual de um elemento com o todo. Então, é a
análise vertical, tá bom? Então não se esqueça, de um ano para outro, de um exercício para outro, nós Eu, eu temos tinha aí a respondido aqui no análise chat, professor, letra B. horizontal. Já para a gente ver aí o percentual, essa relação de um total, V4. Ah, beleza, que eu não estou vendo aqui, deixa eu ver aqui. Dá uma olhada aqui, a internet também está meio. Então, a letra B, análise vertical, tranquilo, tá? Que às vezes, como a gente compartilha aqui o Meet, a gente acaba não vendo vocês, mas, tá? Beleza? Tranquilo agora? Acho que voltou, né? Vamos lá então. Acontece, né? O professor não estando 100%, a internet não estando 100%, aí vira essa bagunça, né? Mas vamos lá. Então vamos prosseguir com as perguntinhas, tá? As análises vertical e horizontal, elas são importantes, técnicas de análise de demonstrações financeiras, como por exemplo o balanço, tá? Então, por meio dessas técnicas, pode-se verificar quais são os principais tipos de ativo e como a relevância de cada ativo alterou-se nos últimos períodos. Sobre essas técnicas de análise, é correto afirmar o que a análise horizontal verifica a estrutura de composição de itens das demonstrações financeiras e a sua evolução em relação ao grupo de conta. B. A análise vertical permite detectar os motivos pelos quais o resultado de uma organização melhora ou piora de um período para outro. C. A análise horizontal ela aponta como um componente de uma demonstração financeira alterou-se ao longo do tempo, comparando os valores de um período para o outro. E D. A análise vertical ela compara os valores de uma demonstração de um determinado período com os valores dessa mesma demonstração em períodos anteriores. Dentro desse contexto, o que a gente quer dizer, né? Essas duas análises, tá? Elas são importantes. Então, a gente pode verificar quais são os principais tipos de ativos e como sua relevância se alterou, tá? Nos últimos períodos. Alguém tem ideia de que alternativa seria? A gente está falando quais são os principais tipos de ativo e como a sua relevância de cada ativo alterou-se nos últimos períodos. O que seria períodos? Eu posso interpretar como anos, né? Então, a gente está falando o quê? Acho que é a letra C, professor. Letra C, análise horizontal. É isso mesmo, ó. Exatamente, tá? Então, Giovana, e os demais aí, né? Eu acredito que vocês, através de algumas questões, vocês começam a perceber qual que é a importância dessa análise, né? Análise tanto horizontal como vertical. Às vezes a gente pensa assim, mas é um exercício tão simplesinho. Pessoal, é isso que a gente faz na empresa, é o analista, tá? E vocês, né, de economia principalmente, vocês podem futuramente trabalhar num banco, né? Qual que é a projeção de vocês estarem tendo uma tarefa aí no banco? De analista, tá? Qual tarefa vocês poderiam estar trabalhando? De analista, de balanço e DRE. Para quê? Quando uma empresa ela busca um empréstimo, são as duas demonstrações mais cobradas pelo banco. Por quê? Porque através daí você faz uma análise, verifica a tendência. Será que a empresa ela tem condição de pagar o banco ou não? Então, através daí a gente faz essas análises mais simplificadas. E depois, é claro, tem as outras que a gente vai estar fazendo posteriormente, tá ok? Só para vocês terem ideia, né? Numa perguntinha aí, pessoal, tá? Numa perguntinha vocês podem ver que a gente pode entender vamos dizer assim, o total, né? Do que a gente está querendo dizer, tá? Tanto análise vertical como horizontal. Mais uma pergunta, ó. Assinale a opção correta sobre a capacidade informacional da análise vertical, tá? Na demonstração do resultado do exercício é mostrada a evolução do comportamento das despesas ao longo do ano. Então lembre-se, pessoal, horizontal é durante o ano e vertical do grupo de contas, tá? Na demonstração do resultado do exercício são mostradas as despesas que mais influenciam na formação do resultado. Na letra C, no balanço patrimonial, é mostrada a estratégia de política de pagamento da empresa. Letra D, no balanço patrimonial são identificados ativos e os passivos com maior capacidade de liquidez. E letra E, no balanço patrimonial são identificados ativos que estão mensurados abaixo do valor de mercado. Essas aqui são questões para a gente compreender um pouco melhor. Mas, se vocês forem ver,
basicamente já dá para a gente notar aí qual que é a resposta correta, né? Tá? Qual que é a capacidade informacional da análise vertical? Tem uma ideia? Beleza? Acho que não está travando mais não, né? Tá ok, né? Pessoal, através dessa análise, tá? Capacidade informacional, nada mais é do que a despesas que mais influenciam na formação do resultado, tá? Isso aqui, ó, se vocês forem ver, política de pagamento não tem nada a ver, tá? Análise vertical e horizontal, que seja, ela não vai trazer essa questão de estratégia em si, tá? São identificados ativos e passivos com maior capacidade de liquidez? Também não, tá? A gente sabe que tem lá as contas de circulante e não circulante, mas a análise vertical não trata sobre isso, tá? No balanço patrimonial são identificados ativos que são mensurados abaixo do valor de mercado. Também não vem trazer através da análise vertical, tá? E na demonstração do resultado do exercício é mostrar a evolução do comportamento das despesas ao longo do ano. Lembrando, ó, ao longo do ano. Então a gente não quer saber nessa questão da análise vertical do ano, em si do grupo de contas, tá ok? Só um minutinho, já volto, tá? Vou pegar uma água aqui. Vamos lá, de volta, né? Depois de uma água aqui, e a gente prossegue com a nossa aula. Tranquilo? Não é difícil, né? São questões que não é difíceis, tá? Então vamos lá, ó. Mais um exercício simples para vocês entenderem. Através de um exercício, eu acredito que a gente consiga compreender um pouco melhor, tá? Então foram extraídas as seguintes informações do balanço patrimonial da companhia Hortências. Então vocês podem observar aqui, ó, patrimônio líquido, nunca se esqueça, tá? Vocês podem até anotar no caderno aí, e a gente sempre fala para o aluno, não fique somente nas nossas aulas, tem os materiais complementares para vocês estarem, vamos dizer assim, complementando o conhecimento, tá, pessoal? Então, assim, o professor deu aula, não fique só na aula, faça uma leitura prévia, procure outro material, isso vai trazer um grande aprendizado para vocês, tá bom? Porque às vezes o nosso tempo é um pouco mais curto, mas a gente vai estar trazendo para vocês aí já um resumo para não ficar tão maçante, tá? Então nós temos aqui, ó, patrimônio líquido, recursos próprios, 488 mil. Ativo circulante, 520 mil. Ativo não circulante, 680 mil. E o passivo não circulante, 270 mil reais, tá? Calculado, então, em cima desses dados, calculado o valor do passivo circulante e efetuada a análise vertical e por indicadores do balanço patrimonial da companhia, esse grupo representou o quê? Quase 37% do valor do ativo total, né? Representou aí, de uma forma geral, né? O que se tem aí da companhia. Então, quase 37% do valor do ativo total da companhia. 85% do total, né? O valor do ativo não circulante da companhia. 65% do valor do ativo circulante da companhia. Pessoal, estou até com barulho aqui do lado, não sei se está saindo aí, tá? Tem uma carreta passando aqui, está incomodando, tá? Então pode ser que vocês estão ouvindo aí. A gente está num lugar reservado, mas mesmo assim, às vezes passa o barulho, tá? Então a letra C, 65% do valor do ativo circulante da companhia. D, aproximadamente 75% do ativo não circulante da companhia. E E, cerca de 110% do patrimônio líquido da companhia. O que isso quer dizer? Pessoal, ele já está falando, né? Calculado o valor do passivo circulante e efetuado a análise vertical e por indicadores de balanço, o que esse grupo representou, tá? Então, só voltando aqui, ó. Então, a gente pode fazer, qual análise eu posso fazer? Eu posso somar o total do ativo circulante e não circulante, tá? E fazer divisão, tá?
Então, aqui, ó, se eu somar o ativo circulante e não circulante, eu tenho cerca de 1.200.000, tá? Vocês podem até estar fazendo aí, ó, 1.200.000. Análise vertical é de grupo de contas. Então, quanto representa do ativo não circulante? 688 mil. Deixa eu até fazer aqui. Deixa eu pegar aqui. 680 mil, tá? Dividido por 1.200.000. Dá 56,67, tá? Vai dar lá uns 57%. A gente pode ver que não tem nenhuma alternativa aqui, tá? Que representa isso. Mas ele está falando do passivo, né? Então, o passivo não circulante mais o patrimônio líquido. Então, eu vou somar, eu vou fazer o somatório, tá? Deixa eu pegar aqui. 480 mil. 488 mil mais 270 mil igual a 758 mil, tá? Então, 270 dividido por 758 deu 35,62. Eu volto aqui no exercício. Opa, deixa eu passar aqui. 35,62. Então, nós temos aqui quase 37 do ativo total, não, circulante. $65 do ativo também não, 75% do passivo não circulante da companhia, cerca de 110% da companhia. Tá aqui, ó. E, na verdade, pessoal, esse exercício é um exercício já formalizado através de algumas questões, tá? É claro que ficou aí um pouquinho confuso. O que ele quer saber, tá? Calculado o valor do passivo circulante, efetuada a análise vertical e por indicadores do balanço da companhia, esse grupo representou que total, tá? Quase 37% do valor total do ativo da companhia, tá? Depois eu vou mostrar no exercício posterior. Ficou um pouquinho confuso aí, mas o que isso quer dizer? Que 37% desse valor do ativo total da companhia está, né, integrado aí do passivo circulante, tá? Que aí a gente vai trazer dos recursos próprios também, que é do patrimônio líquido, tá? Ó, então, calculado o valor do passivo, a gente tem um valor de 37%. Na próxima aula, eu vou trazer esse exercício um pouco mais completo para vocês, tá? Através de dados aqui, a gente trouxe alguns dados, mas faltou aí a gente tá passando, né, para vocês aí um percentual maior. Mas deixa eu só voltar aqui. Deixa eu só pegar aqui. Não é desse exercício, é do outro, tá? Então, através da análise que a gente faz, a gente consegue observar o valor total de análise, tá ok? Bom, a principal finalidade da análise horizontal é o quê? Tá? A evolução dos elementos das demonstrações contábeis e caracterizar tendências. B, a relação de cada conta com o montante do grupo ao qual pertence. C, quociente de liquidez, endividamento, rotatividade e rentabilidade. D, o endividamento da entidade e uma série histórica das contas de balanço. E E, a relação entre grupos do ativo e os do passivo na data das demonstrações. Então, se a gente for perceber, né? Se a gente for perceber aí, ó, evolução dos elementos das demonstrações e caracterizar as tendências. Já está a resposta aqui, né? Ó, tá ok? Então, as demais, isso pode acontecer, pessoal, que a gente pode estar colocando na prova para vocês. Então, se eu entendi que a análise horizontal ela está ligada às tendências, fica bem fácil, né? A gente compreender. Então, liga-se uma palavra a outra, as demais a gente não leva, vamos dizer assim, para a interpretação. Por quê? Porque uma já. Então, aqui no caso, a relação de cada conta com o grupo, a gente fala da análise vertical, quociente de liquidez a gente não fez ainda, endividamento da entidade também não fizemos ainda, vamos fazer, e a relação entre o grupo do ativo e do passivo na data também a gente não chegou a fazer de uma forma geral. Mas se fala em tendências, tá? Análise horizontal e vertical, tá ok? Então tá aqui a resposta. A principal finalidade dessa análise horizontal, tá ok? Bom, pessoal, então prosseguindo aqui, a gente já está quase aí finalizando nossa aula, tá? A seguir são apresentados os informes, tá? Mais um exercício aí, ó.
são apresentados informes divulgados na internet relacionados ao desempenho econômico e financeiro de algumas entidades. Em 2015, um grande grupo empresarial do setor de entretenimento retomou a curva ascendente no seu lucro líquido. Então, isso aqui basicamente a gente pegou de um exercício já aí formado pelos dados da internet, divulgado pela internet, tá? No primeiro semestre de 2015, as receitas com títulos e valores mobiliários, tá, representaram a segunda maior fonte de ganhos dos bancos depois das receitas com as operações de créditos, tá? Relatório de desempenho dos bancos de primeiro semestre. Vocês podem observar que a gente está trazendo algo do real. Então, isso aqui a gente está trazendo do real, tá? São notícias aí que trata sobre a economia, por isso que é importante vocês sempre fazer leitura de material adversos, tá? Isso é importante para vocês compreenderem de uma forma geral. Mas sempre a gente vai estar falando de bancos, ó. Então, quando a gente fala análise, tá, de uma forma geral, tanto para parte interna da empresa, que a gente quer saber como que está o andamento, tanto a evolução das tendências, como do grupo de contas, a gente também vai fazer análise interpretativa aí dos bancos, tá? Com relação, né, aqui, ó, pessoal, então, são notícias, depois a gente vai fazer uma análise geral. Com relação ao comportamento das vendas, em comparação com o período contábil anterior, um grande grupo fabricante de cerveja afirma que a Copa do Mundo e o bom tempo impulsionaram a venda nos primeiros semestres de 2014, tá? Fonte Reuters. Do lucro líquido de um banco nacional, 40,1% vieram de operações de créditos. Enquanto no mundo da área, né, a área de petróleo responde por cerca de 10% do faturamento de uma grande empresa multinacional. No Brasil, esse percentual oscila entre 20% e 30%, tá? Os informes acima que a gente passou para vocês estão fundamentados, tá ok? O que isso representa? Respectivamente, nas seguintes técnicas que a gente já viu. Então, se eu for olhar aqui, ó, na primeira, em 2015, um grande grupo empresarial do setor de entretenimento retomou a curva ascendente no seu lucro líquido. O que eu estou querendo dizer? Foi uma análise vertical ou horizontal que foi feita aí? Alguém tem uma ideia? Só voltando aqui, ó. Ele fala assim, com relação ao comportamento, impulsionou... Opa, deixa eu voltar aqui. Em 2015, né, retomou a curva ascendente no seu lucro líquido. O que eu quero dizer? Como que ele obteve essa curva ascendente? Foi através da análise vertical ou horizontal? Alguém tem uma ideia? Através dessa questão? Para mim saber que a curva, ela cresceu do seu lucro líquido. Para mim saber, eu faço análise vertical ou horizontal? Horizontal, né, pessoal? Então, só para vocês terem ideia aí depois a resposta, tá? Então, essa primeira é horizontal. No primeiro semestre de 2015, as receitas com títulos e valores mobiliários representaram a segunda maior fonte de ganho dos bancos, depois das receitas com operações de créditos, tá? O que isso quer dizer? É feita uma análise vertical ou horizontal? Alguém tem ideia? Então, nós vamos ter resposta, ó, horizontal, vertical, horizontal. Basicamente vertical, né, pessoal? Então, só para vocês terem ideia, tá? Vamos para a próxima pergunta aqui. Então, através disso, já dá para a gente fazer uma análise, né? Onde que eu utilizo isso? Através dessas tendências, tá? Ou grupo de contas. Com relação ao comportamento das vendas, em comparação com o período contábil anterior. Tá aqui, ó. Período contábil anterior. Já é horizontal, tá, pessoal? Então, a gente já mata a charada, tá? Horizontal, vertical, horizontal. Do lucro líquido de um banco nacional, 40,1% vieram de operações de créditos. Então, eu sei que se eu tenho lucro líquido, eu quero ver a parte, né, correspondente a cada conta, é a vertical, tá? E então, nada mais é do que vertical, tá? Então, provavelmente vai ser uma dessas duas aqui, tá, pessoal? Enquanto no mundo da área, a área do petróleo responde por cerca de 10% do faturamento de uma grande empresa multinacional, no Brasil esse percentual oscila entre 20% e 30%. Quando não se fala ano, pessoal, eu já interpreto como vertical, tá? Então, se eu não falar período contábil anterior,
basicamente eu tenho a tradução como vertical, tá? Tá aqui, ó, a resposta. Como eu falei, era uma das duas, ó. Horizontal, vertical e vertical. Só voltando aqui, ó. Enquanto no mundo a área de petróleo responde por cerca de 10% do faturamento de uma grande empresa multinacional, no Brasil esse percentual oscila entre 20% e 30%. Então não está falando de período contábil anterior. Então a gente deve o quê? Entender essa parte, tá? Então é importante a gente compreender principalmente o que se leva em consideração. Pode ter prova caindo nisso? Pode, tá? Então você já mata a charada isso. Tendência horizontal e a questão do grupo de contas de um total, a gente fala da parte da análise vertical. Beleza? Tranquilo? Conseguiram entender? É difícil? Não, né? Então, através dessas questões, só para vocês entenderem um pouco mais do que a gente está falando. Prosseguindo, para a gente finalizar, considere hipoteticamente que as situações a seguir foram retiradas de um relatório de análise financeira. Tá? Primeira situação. As obrigações com fornecedores representavam 28% do passivo oneroso em 2010, caíram para 26% em 2011, reduzindo-se para 23% em 2013. Tá? Já a segunda, as obrigações com fornecedores cresceram 38% entre 2011 e 2012. Em 2013, o montante já era 75% maior que em 2011. E na comparação com 2012, o crescimento foi de 27%. Tá? O que eu quero dizer com isso? As situações apresentadas classificam-se respectivamente em análise vertical, análise de índice, horizontal, horizontal, vertical, índice ou vertical. Pessoal, sempre vai ter algumas questões que, como a gente está no início, tá? A gente está falando de análise vertical horizontal. Então, se eu for ver, isso aqui eu já descarto, ó, tá? Então, vai ficar só essas três aqui, porque entra vertical e horizontal. Mas, se as obrigações com fornecedores representavam de 2010 para 2011, o que eu quero dizer com isso? É uma análise vertical ou horizontal que foi feita? Alguém quer responder? O que eu quero dizer com isso? Se eu estou falando de um ano para outro, que tipo de análise que eu estou fazendo? Análise horizontal. Tá, pessoal? Análise horizontal. As obrigações com fornecedores cresceram 38% entre 2011 e 2012. E em 2013 o montante já era 75% maior que em 2011. Na comparação com 2012, o crescimento foi de 27%. Tá? Então, que tipo de análise eu estou falando? Vocês podem ver que você já mata a charada, né? Primeira é análise horizontal. Então, basicamente, eu tenho a letra C, né? Análise vertical e análise horizontal, tá, pessoal? Só corrigindo aqui, tá? Análise vertical e horizontal. Vamos só voltar aqui. Então, as obrigações com fornecedores, tá? O que isso quer dizer? Tá travando ainda? Tá, deixa eu ver. Então, ó, acho que melhorou, né? Ó, então a gente pode ver aqui, ó, as obrigações. Então, dos fornecedores representava 28% do passivo. Quando eu falo 28% do passivo total oneroso, pessoal, nada mais é do grupo de contas, é do total, tá? Então, lá vai ter duplicados a pagar, vai ter impostos. Então, 28% do total dessas obrigações, então eu estou fazendo a análise vertical, tá? E as obrigações com fornecedores cresceram, ó, entre 2011 e 2012, ou seja, de um ano para outro, basicamente eu posso interpretar como análise horizontal. Então tá aqui a resposta, tá? Acho que só faltou esse detalhe a gente está passando para vocês. Então eu descarto esses que a gente ainda não viu, basicamente nessas, porque a gente está trazendo o quê? Basicamente os conceitos para vocês de análise vertical e horizontal, tá? Então, não se esqueça, tá? Se tiver alguma questão na prova, que a gente está falando aí sobre representatividade do total, tá? Do total, lembre-se, representatividade do total, basicamente é do grupo de contas. Então, a análise vertical. E quando se fala de um ano para outro, tá? Ó, as obrigações com fornecedores cresceram. Quando eu falo representa vertical,
E quando falo crescer ou diminuir, horizontal. É uma dica também que a gente passa aí para vocês, tá ok? Tranquilo? Então, basicamente, seria a nossa aula de hoje, tá? Como eu falei para vocês, peço até desculpa aí, tá, pessoal? Não estou 100% ainda. Às vezes sai aí um pouco de tosse no ar aí, né? Mas assim, ó, são questões que a gente passa para vocês de interpretar, tá? Então, a partir de agora, a gente vai estar passando questões para vocês. A próxima aula, acredito que entra aí nos índices, tá? A gente vai passar exercícios. Mas o que vocês vão fazer amanhã, tá? Eu vou estar passando um exercício baseado nesse que eu passei, mas se vocês observarem, deixa eu abrir aqui a aula anterior, que eu falei da aula da análise vertical. Eu trouxe aqui a horizontal, mas eu trouxe também uma aula falando da horizontal, tá? Deixa eu ver aqui, ver se é essa aula aqui, que daí eu mostro para vocês o que representa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui são os índices. Deixa eu só pegar aqui, que eu vou mostrar para vocês sobre essa parte, tá? Deixa eu pegar aqui DRE, algumas decisões. Então, em algum momento, eu acredito que vocês já viram sobre essas análises, né? Deixa eu ver aqui. Não é essa aqui. Mas são questões que a gente já tinha passado anteriormente. Deixa eu... Só um minutinho, pessoal, que daí a gente já... Tá aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Só para vocês verem aí o que representa, né? Vamos lá. Eu acho que é essa aqui. Ó, análise vertical, tá? Então, nós temos aqui, ó, análise vertical, tá? Então, nós temos aqui de uma DRE. Então, nós temos aqui a receita líquidas de vendas, tá? Nada mais é do que o montante. Então, nós fizemos aqui de 2 anos, para vocês compreenderem. Basicamente, o que isso representa? Da DRE é da receita líquidas de venda, tá? Não é do lucro. Tem muito aluno que às vezes acaba errando. Não é do lucro líquido, é da receita de vendas, que é o percentual 100%. E aí, cada conta dessa, o quanto representa das receitas líquidas, tá? Por quê? Porque lá no final eu já vou ter um valor. Então, é o que eu faço, né? Eu pego esse valor aqui, ó, do CPV, o custo da mercadoria vendida, divido por 3.009 vezes 100. Então, eu vou ter um valor em si. O quanto representa o CMV ou o CPV? 69,8% da receita líquida de vendas, tá? E assim por diante. Então, do ativo, né? Só voltando aqui, ó. Do ativo, nada mais é do que o total, tá? Aqui é de uma DRE, total, e aí eu vejo o percentual, o que cada conta representa. Aqui não, aqui é uma análise horizontal, tá? Mas para vertical é desse modo que a gente faz. Total do ativo 100% e posteriormente, aí ativo não circulante, eu faço essa composição, tá ok? Tranquilo? Bom, basicamente a aula seria isso, tá? Então amanhã eu vou passar aí uma atividade para vocês começarem a entender um pouco melhor. Não adianta a gente ficar falando, né? Sem a gente fazer, colocar a mão na massa. Então, amanhã, vocês vão fazer uma análise vertical horizontal e eu vou pedir um relatório, pequeno relatório baseado na aula de hoje, tá bom? Então, vocês podem estar fazendo lá do grupo de contas os valores que mais cresceram ou aqueles que teve um decréscimo aí considerável, tá? Pode fazer, pessoal, o horizontal, tá? O vertical eu quero fazer também. Você pode falar do vertical, que nada mais é do que qual conta representou o maior valor do total. Ou seja, não da tendência, mas do total, tá? É bem tranquilo esse exercício que eu vou passar para vocês, tá ok? Alguma pergunta, dúvida? Tranquilo? Não? Bom, então se a gente não tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, a gente agradece vocês, tá? A gente finaliza aí a nossa aula por aqui. Agradeço vocês que acompanharam a gente, vocês que vão assistir posteriormente, e não deixe de fazer as atividades, tá ok? Então, grande abraço, uma ótima quarta-feira com cara de segunda, né? E aí a gente vai se falando aí durante a semana. Um abraço e até mais.